Bom dia! Hoje nós vamos iniciar o módulo 2 da disciplina de Ciências, começando com o caminho das águas. Nesse capítulo eu vou reconhecer o ciclo da água, descobrir a importância do ciclo da água para os seres vivos, entender por que as plantas são essenciais na preservação do ciclo da água, reconhecer a importância das chuvas para o ecossistema e para as atividades humanas e reconhecer a poluição da água e como evitá-las. Aqui, essa imagem está mostrando o que para vocês? O que a gente está vendo aqui nessa imagem? A praia. Isso, né? A praia, o mar. Quais são os elementos? Com árvores. O que? Não, essa aqui é uma imagem de uma praia. O que a gente reconhece aqui? O mar, né? A areia, mais o quê? Essa areia deixa o peixe machucar aqui, ó. As conchinhas, isso. Isso. Um jet ski. Eu não sei se aqui não é jet ski. Eu acho que é um barco. Sei lá. Deixa eu ver. Então tá perguntando se você já esteve numa praia. Eu acredito que todos nós já estivemos, né? Então vamos para a próxima página. Ciclo da água. Você sabia que a água dos rios da época dos dinossauros ainda está presente nos rios de hoje? Pois é, isso acontece por causa do ciclo da água. A água está constantemente se transformando no ambiente e pode ser encontrado nos estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Então, a gente vai grifar aqui, ó, estados físicos, que são os 3 estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso. Ao receber ou perder calor ao ambiente, a água pode mudar de um estado para o outro. Quer dizer, de acordo com as variações de temperatura, a água ela muda o seu estado físico. Ela pode estar líquida e virar gasosa, ela pode estar gasosa e virar líquida, ela pode estar líquida e ir para o estado sólido, e assim sucessivamente, tá? Vamos marcar. Vou subir aqui um pouquinho. Agora vamos marcar. O calor do sol faz que a água do mar evapore e forme nuvens que se transformam em chuva. Isso aqui, o ciclo da água, já é algo que é conhecido por vocês, né? Então, a gente vai falando de uma forma mais rápida, só para vocês relembrarem. A água da chuva alimenta os corpos d'água, pois pode cair sobre os rios que correm para o mar ou fica acumulada em lagos. Além disso, a água da chuva, vamos grifar aqui também, a água da chuva também penetra no solo, formando reservatórios de água e rios subterrâneos, chamados lençóis freáticos. As plantas absorvem a água do solo e transpiram, devolvendo a água para o ar, que se transforma em nuvens e chuva novamente. Então, o que acontece, gente? Toda a água que existe aqui na nossa superfície, que está no estado líquido, com o calor do sol, elas evaporam, elas sobem e lá em cima elas se condensam, se transformam em nuvens, que são, né, que elas, com o acúmulo, elas vão se precipitar e cair em forma de chuva e vão novamente cair sobre os rios, cair sobre os lagos, cair sobre o mar, tá? Vamos subir aqui de novo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para mostrar aqui, ó. A evaporação da água do solo. A água passa do estado líquido para o gasoso. Então, e aqui, ó, a evaporação dos oceanos. A água passa do estado líquido para o gasoso. Transpiração das plantas. Saída de água do corpo das plantas na forma de vapor. Subiu. Chuva. As gotículas que formam as nuvens crescem de volume e caem em forma de chuva. Quer dizer, elas vão se juntando, acumulando até que chove. Aí para cá, neve e granizo. O vapor de água sublima ou gotículas de água se solidificam, passando para o estado sólido. E aqui, ó, choveu, tá vendo? Ó, choveu aqui. Infiltra a água subterrânea e o ciclo começa todo novamente. Choveu, até poça d'água, gente. Poça de água que forma no chão. Ela evapora e sobe.
tá? Então, esse processo de mudar do estado líquido para o estado gasoso se chama evaporação. Quando chega lá em cima a temperatura é mais fria do que aqui embaixo. Então, aquele vapor encontra com esse lugar que é mais frio e ela condensa, que é uma outra mudança de estado físico. Condensou, o que acontece? Aquele vapor vira água novamente. Um grande exemplo que nós temos, e que isso já é há décadas e décadas dada como exemplo, é a tampa da panela, quando você está fazendo arroz. O arroz, para quem já viu, a gente faz arroz com água. O que acontece com aquela água? Ela evapora, né? Que vai cozinhando o arroz. Ela evaporou, é vapor. Quando ela chega na tampa, o que acontece com a tampa? A tampa fica o quê? Molhada. Isso, a tampa fica molhada. Por quê? Porque a temperatura da tampa é mais baixa do que a temperatura que está dentro lá da água da panela. Então, a panela está com água, aquela água no estado líquido evaporou, virou vapor, aquele vapor quente subiu, encostou na tampa, que está com a temperatura mais baixa, e ela vai condensar, ela vai voltar de novo para o estado líquido. Então, dentro da panela de arroz, a gente tem duas mudanças de estado físico. A gente tem do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido. Isso acontece também, gente, com a garrafa de refrigerante. Às vezes a gente vê aquela garrafa de refrigerante, ela tá toda molhada, né? O pessoal fala assim, tá tão gelada que chega a tá suando. O que acontece naquela garrafa? A gente sabe que no ar que a gente respira, não existe só oxigênio, existem outros gases. Nitrogênio, hidrogênio, blá, 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 existe um monte. Inclusive gotículas de água, tá? Existem em forma de vapor, é lógico, né? Então, o que acontece? A temperatura do ambiente é maior, é mais quente do que a temperatura daquela garrafa. Então, o que acontece? O vapor de água que contém no nosso ar encontra a garrafa que está numa temperatura mais gelada e ela condensa, por isso que vira aquelas gotículas de água. Não é que a garrafa tá suando, tá? É o encontro do vapor de água gasoso com aquela temperatura mais fria, ela condensa de novo e vira aquelas gotículas, igualzinha da panela de arroz. O ciclo da água é importante para a irrigação da vegetação e para a alimentação dos rios. Vamos grifar isso aqui, né? A alimentação dos rios, gente, por quê? Porque a água da chuva vai cair de novo no rio e vai botar mais água. Aquela água que ele perdeu, ele vai ganhar de novo. As matas ciliares, vamos grifar aqui também, as matas ciliares são o tipo de ecossistema florestal que acompanha os rios. Essa vegetação impede que as margens sofram erosão e caiam no leito dos rios que perderiam profundidade e velocidade. O que é isso? Há um tempo atrás a gente comentou sobre o negócio de chuva que faz deslizamento. Então, o que segura, por exemplo, os morros de não deslizarem? São as raízes das árvores que tem lá. Então, o que o homem faz? O homem vai lá, arranca as árvores para construir. O solo ele fica desprotegido. E como a gente sabe que a chuva cai, penetra no solo, aquele solo vai ficando instável. Por isso que em alguns lugares ocorre o deslizamento. Então, essas matas ciliares tá ali dizendo que é um tipo de ecossistema que acompanha os rios. Essa vegetação impede que as margens sofram erosão, quer dizer, que elas ressequem e que elas caiam nos rios, né? O que acontece? Se começar a cair terra dentro dos rios, eles vão começar a ficar mais estreitos, essa terra vai para o fundo, o rio vai começar ficando um pouco mais raso, né? E vai perdendo velocidade, e isso pode comprometer todo o sistema hídrico, né? Agora vamos para a próxima página. Aqui. A água também é arte. Para alguns artistas, a água é uma forma de produzir imagens. As técnicas utilizam pigmentos dissolvidos em grandes quantidades de água, são perfeitas para criar efeitos nebulosos e suaves, graças à transparência da tinta. Normalmente, o papel
que se deve ser próprio para a técnica é preso a um suporte por meio de fitas, de forma que fique bem esticado. Mergulha-se então um pincel em água e com ele molha a folha. Assim, ao encostar o pincel com as tintas aguadas no papel, forma-se manchas esfumaçadas, que trabalhadas vão compor uma figura. Quando apenas uma cor é utilizada, a técnica é chamada aguada. Quando há várias cores, é chamada aquarela. Você pode perceber isso no processo a seguir? Então aqui, ó, tá mostrando a imagem. Então quer dizer, o pintor, ele molha o pincel com a tinta e apenas encosta e se transforma naquele borrão e vai se formando paisagens. Não é para qualquer um isso aqui não, né? Que eu, por exemplo, não conseguiria fazer isso. Vamos para a próxima página, página 174. Aqui a gente está vendo o que aqui, gente? Uma enchente, né? Em alguns lugares aqui na nossa cidade, perto das nossas casas, acontece muito isso. Por exemplo, ali do lado da escola 29 de maio, caiu 3 pingos de chuva, já inundou tudo. Então, vamos lá. O ciclo da água nas cidades. Vamos prepare o lapisinho que a gente vai grifar também, tá bom? As pessoas modificam vários elementos da paisagem, como o solo, os rios, a vegetação, alterando o ciclo da água neste local. Grifem aí, tá? Isso acontece principalmente nas cidades. Olha aqui, gente, que a gente estava falando agora mesmo de deslizamento. Esse aqui é um lugar bem perigosinho, tá? Porque se acontecer um deslizamento, ó, soterra alguns lugares, dependendo do volume que vai ser. A alteração mais evidente é o asfaltamento, que diminui a permeabilidade do solo. Por que existem algumas ruas que são asfaltadas e outras que têm calçamento, aquelas pedras, né, aqueles paralelepípedos? Porque o asfalto, ele não permite que a água da chuva penetre no solo, tá? O solo não tem contato com a água através do asfalto. Já o calçamento, que são aqueles paralelepípedos, a água tem como penetrar no solo, tá? Como a água não consegue penetrar o solo rapidamente, ela se acumula. Vamos grifar aqui, ó. Ela se acumula quando há chuvas intensas, podendo causar enchentes. Além disso, os rios canalizados podem transbordar, agravando a situação. Por isso que existem aqueles bueiros, aqueles ralos no canto das calçadas, porque qual é o intuito deles? Que nisso que tiver chuva, a água vai escorrer para os bueiros levarem a água para o destino que ela precisa ter. Só que o que acontece? É muita sujeira. Cai sujeira, tanto de sujeira natural, que é poeira, coisas de plantas, mas também a população joga lixo nas ruas e com o decorrer do tempo, isso vai entupindo, isso vai criando uma crosta. Na verdade, precisa-se de manutenção, né? Então, de tantos em tantos tempos, precisava-se fazer uma limpeza, né, nesses bueiros, na qual não é feita. Eu até estava vendo uma reportagem que algumas cidades adotaram. Não tem aquelas umas telas que tem gente que bota na janela para mosquito não entrar? Então, uma tela parecida com aquela, eles botam no bueiro e botam a tampa em cima. Porque o que acontece? Ali só vai passar água. Nenhum resíduo sólido vai passar para dentro do bueiro, né? Eu não lembro qual foi o lugar que fez isso, mas eu achei bem interessante, porque é uma forma de prevenir que lixo vá também junto com essa água. Ela pode correr com mais facilidade, é mais fácil para limpar, tá? Então é uma ideia bem interessante. Agora aqui embaixo, a retirada da vegetação para a construção de casas é outro problema, especialmente nas encostas. Vamos grifar isso aqui, ó. Sem as raízes que absorvem a água da chuva, o solo fica sujeito à erosão, especialmente durante as tempestades, o que pode provocar deslizamentos. Vamos grifar aqui, gente. O crescimento desordenado das cidades e a busca por locais para a construção de moradias impacta diretamente o meio ambiente, principalmente quando esse processo elimina a vegetação das encostas. Observe na imagem abaixo como se dá a degradação do solo. Então tá aqui, ó, a chuva caindo com força e olha aqui o lugar onde tem vegetação, né? Ele vai
a água ela vai sendo absorvida pelo solo, e aqui no outro lugar, sem vegetação, a água não é absorvida pelo solo. E vão causando poças até podendo ocorrer, né, inundações. Agora aqui embaixo, outro problema causado pela retirada da vegetação, vamos grifar, é a diminuição da transpiração, reduzindo a umidade do ar e limitando a ocorrência de chuvas. Com menos chuvas, os rios são menos abastecidos e a qualidade do ar fica comprometida, podendo levar ao aumento dos problemas respiratórios da população. Então, quer dizer, quando a gente retira a vegetação, além de prejudicar o solo, né, a gente perde as plantas e isso aí prejudica toda uma questão de transpiração, que é a planta também transpira, como nós, tipo, sua, e a água volta para o nosso ar, tá? Como para a questão de respiração também. Porque diminuindo a quantidade de umidade do ar, o ar fica mais difícil de se respirar. E as pessoas que mais sentem isso são as pessoas que têm problemas respiratórios, ok? Agora, nós vamos para a próxima página. Em muitos casos, lixo e esgotos sem tratamento são despejados nos rios e mares, o que torna os corpos d'água próximos às cidades poluídos e inóspitos. Por isso, devemos fazer o descarte correto do lixo para não poluir o meio ambiente. Então, aqui a gente está mostrando, né? Ó, olha só que coisa horrível. Agora aqui a gente vai começar a responder. Eu vou dar um tempinho para vocês, ok? Para responder a página 176, 179. Vamos pular a 178, porque ela é para casa. Vamos fazer a 179. Então, 176, 77 e 79. Aqui no número 1 está perguntando, na sua cidade há algum rio? Ele está limpo ou há lixo nele? Então, a resposta seria sim, sim, que nós temos rio, o Rio Paraíba do Sul aqui, e em algumas partes encontramos lixo, tá? Porque o nosso rio ele é muito extenso, e em alguns locais a gente acha lixo, não em todo ele. Aqui na segunda questão, complete a imagem com legendas que explicam o ciclo da água. Então, aqui tem a chuva, né? Aqui, ó, a absorção e o fluxo dos lençóis freáticos e a transpiração. Alguém botou de alguma forma diferente? Não. Aqui vocês poderiam ter colocado chuva. Aqui embaixo vocês poderiam ter escrito tipo assim, ó, a água volta pro rio. Poderia ter escrito assim também, tá? Aqui você poderia ter colocado as plantas liberam água liberam água pro... Ai, gente, fugiu a palavra. Oh, Deus. Pra atmosfera, alguma coisa assim. Se tivessem colocado assim também tava certo, tá? Vou subir. Agora na terceira questão. Veja as seguintes manchetes. Deslizamento de terra atinge casas em Francisco Morato e imóveis são interditados. Próximo. Defesa Civil de Guabiruba registra deslizamento de terra devido à chuva. Outra. Dezembro termina com 96 deslizamentos de terra em Belo Horizonte. E aqui está pedindo, explique por que os deslizamentos de terras provocados pela chuva são comuns em algumas cidades. Então, porque o que acontece? A gente viu lá no textinho, ó, a retirada da cobertura vegetal para a construção de moradias reduz a capacidade do solo absorver a água, além de deixá-lo mais propício, né, suscetível à erosão. Agora aqui na página 179 tem encontre 10 nomes de rios brasileiros no diagrama abaixo. Então, nós vamos começar aqui, ó. Aqui nós temos Xingu. Aqui. Esse aqui do canto, ele é grandão, tá? Jequitinhonha. Vou diminuir aqui um pouquinho. Ó. Já marcaram o Xingu, né? Agora aqui. Jequitinhonha. Do Jequitinhonha sai Tapajós. Lá embaixo, Amazonas. Agora, aqui em pezinho, no meio, nós temos Paraná,
Mais ao lado, Araguaia. Não, Araguaia. Não é Paraguai, não, é Araguaia. Pra cá, Guaporé. Aqui que a gente tem Paraguai. Isso aí, Paraguai. Aqui de Araguaia sai Uruguai e sai Tocantins. Então, assim fecham os 10 rios, começando aqui em cima pelo Xingu e tendo os outros 9 aqui. Relembre o que você estudou. O ciclo da água é a transformação natural dessa substância no ambiente. O ciclo da água compromete diferentes processos como a evaporação da água, a transpiração dos vegetais, a formação das nuvens, a precipitação, né, que é quando essa água cai em forma de chuva, neve ou granizo, a alimentação dos corpos d'água em direção ao mar e a infiltração da água no solo, alimentando os lençóis freáticos. As cidades podem alterar o ciclo da água por causa do asfalto, dificulta a infiltração, e da retirada da vegetação, que reduz a absorção e transpiração. A remoção da vegetação deixa o solo suscetível à erosão, além de reduzir a qualidade do ar. E aqui, para a gente fechar esse capítulo, nós temos o nosso mapinha de aprendizagem, ok? Então, aqui a gente fecha a nossa atividade de ciências de hoje.